Olá, o meu nome é Lisa Schwanz e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba. E seja muito bem-vindo a mais um episódio muito especial, hoje com uma mulher lindíssima que vive no Dubai, já estou a deixar aqui umas pistas, que é super inspiradora e uma alma mesmo de luz. Será que desse lado já adivinham quem é? E sem mais demoras, muito bem-vinda Inês Nunes Pimentel. Obrigada por neste teu tempo de férias aqui em Portugal teres disponibilizado um momento para vires ter comigo à Ericeira, ainda por cima. Sim, obrigada minha querida. Olha, estou super feliz de estar aqui, termos tido este nosso encontro pela primeira vez e neste espaço lindo. Então eu vivo no Dubai, sou assim uma portuguesa pelo mundo e agora estou aqui uns meses, estávamos aqui em off a partilhar que este ano é o ano dos casamentos, então vou estar cá imenso tempo e aproveitamos para gravar este podcast e partilhar aqui muita magia com os teus ouvintes. Muito bom. Portanto, vais estar cá sempre em celebração, o que também é super enriquecedor, não é? Em termos de vibração. Olha, então para quem eventualmente não te conheça, que acredito que a maioria do público que me escuta já ouviu falar certamente de ti, quem é Inês? Sim. Assim, como tu quiseres, obviamente, mas num resumo que hoje em dia te faça sentido, quem és tu? Sim, quem eu é amo esta pergunta e eu acredito que a resposta nunca é igual, porque nós estamos sempre assim numa jornada de evolução e eu partilho isto muito nas minhas redes sociais, também tenho o podcast e eu digo sempre que o meu propósito é evoluir e partilhar, então eu vou sempre sendo diferente ao longo dos tempos, mas aquilo que eu posso dizer, olha, é muito especial estar aqui no teu podcast por ser a nossa voz, porque a minha jornada começou muito com a minha voz. Eu tive um problema na minha tiroide e eu sempre adorei comunicar. Eu dizia sempre em criança, quando crescer vou ser cantora, porque eu estava sempre de microfone na mão, a cantar, sempre assim para uma plateia. Eu adorava, eu era aquela menina que queria era comunicar, usar a minha voz, cantar, então eu dizia sempre que ia ser cantora, mas depois percebi, não é bem, mesmo os testes psicotécnicos deram todos, cantora, música, era sempre. Só que depois percebi, espera lá, não é bem... Eu quero usar a minha voz, mas não é bem para cantar, eu quero mesmo comunicar. Então fui estudar comunicação, porque realmente foi sempre o que eu amei fazer, mas chegou ali um momento na minha vida que eu percebi, foi assim o meu despertar espiritual, ali aos 20 e poucos anos, e eu percebi, vou para a Austrália, então sou mesmo assim portuguesa pelo mundo, já vivi em vários países, Austrália, Inglaterra, Singapura, agora nos Emirados Árabes Unidos. E na altura que eu fui para a Austrália foi quando foi diagnosticado o meu problema, que era uma doença Graves, que afetava a minha tiroide e, portanto, a minha jornada foi mesmo sobre aprender a usar a minha voz e encontrar a minha mensagem. Então é muito mágico estar aqui no A Nossa Voz, porque a minha jornada foi completamente essa, o de encontrar a minha voz e partilhar essa voz com o mundo. E neste processo de me curar, de me descobrir, de viver toda esta jornada, eu percebi como é que é possível as pessoas não saberem isto, tudo o que eu estava a aprender a cuidar de mim, a minha jornada de cura, expansão, e percebi como é que é possível as pessoas não saberem isto, não nos ensinarem isto na escola. Então comecei uma página online no Facebook, na altura no Facebook, e comecei a criar a minha comunidade simplesmente a contar a minha história. E na altura eu estava a viver a jornada de cura, comecei a partilhar a cura, depois encontrar o meu propósito, depois criar o meu negócio. Então eu fui sempre partilhando aquilo que estava a aprender, por isso eu digo sempre que é essa a minha jornada, é evoluir e partilhar essa jornada com o mundo, e por isso amo comunicar, amo partilhar tudo o que estou a aprender. Eu quero sempre, também tenho o podcast, portanto acabo por partilhar muito, sou mãe também, tenho a minha Iris, que também me trouxe assim muita transformação, fui mãe há 2 anos e foi assim uma expansão também, então sou assim uma apaixonada mesmo por evolução, aprender e partilhar isso com o mundo. Muito bom. Ou seja, quando tu estavas a falar que a tua jornada também começou pela voz, foi literalmente totalmente. Toda esta questão desde o teu gosto
gosto e esse chamamento interno que tinhas e que sentias e que continuas a sentir, acabou por não ser pelo canto especificamente, mas nunca se sabe, Nunca também, se sabe. Mas entrando na comunicação e efetivamente comunicação é dos teus dons, não é? Exatamente, sim. E que bonito estares a dizer esta pergunta do quem és tu, Sim. é uma constante transformação. Claro, sim, E totalmente. aqui está a prova. Sim, mesmo, sempre a mudar. Eu sinto que todos os anos estou numa morte, renascimento, e tipo, quem sou eu? E eu acredito que faz parte, não é, nesta jornada de evolução, irmos questionando quem sou eu neste momento, e irmos mergulhando cada vez mais em nós. Então tem sido mesmo muito esse o caminho. Muito lindo. Oh Inês, e tu também, entretanto, também és autora. Exatamente, sim. Tu já tens 2? Sim, neste momento tenho um publicado e estou agora a fechar também o meu segundo. Ok, porque eu li qualquer coisa num post teu. O meu primeiro é o Viva a Tua Luz, que foi a minha jornada toda de amor próprio, de apaixonar-me por mim, brilhar, que é o amar a nossa luz, nutrir, espalhar. Sempre foi sobre muito encontrarmos essa nossa luz e partilhá-la com o mundo, foi sempre a minha grande paixão, e por isso é que hoje trabalho com muitas mulheres a criar e a expandir os seus negócios, porque entretanto eu fui criando o meu negócio e muitas mulheres também queriam partilhar a sua voz, criar esse impacto. Então escrevi o primeiro Viva a Tua Luz, que foi assim, teve um grande impacto. Isto foi em 2018 e agora estou com o segundo, que foi muito giro, que eu partilhei agora há pouco tempo, que eu comecei a escrever o segundo livro em 2019 quando engravidei, porque lancei em 2018 e pensei, ok, vou já escrever o segundo, estava super inspirada. Fui assim também para este lugar onde estamos a gravar, também me está a lembrar, porque foi assim um sítio mesmo assim no meio da natureza. Comecei a escrever e depois descobri que tinha acabado de engravidar da Iris, e foi mesmo nesse processo, lá está, que a gravidez nos traz, e a maternidade, muito morte, renascimento. Eu percebi, tipo, tenho que dar uma pausa ao livro, e entretanto mudei tanto que eu tive mesmo que reestruturar tudo, e então acabei por nunca lançar, e só agora, ao encontrar-me após esse renascimento, é que estou a finalizar, e portanto também há de chegar aí o segundo. Muito bom, muito bom. E certamente com estes reajustes ainda acrescentando mais, não é? Porque lá está, esta mulher hoje em dia ainda tem mais bagagem. Claro, sim. Então, olha, voltando agora um bocadinho atrás, fiquei curiosa quando tu disseste, depois descobriste esta questão na tiroide, como é que foi de repente para aquela menina que eras então e que, vou dizer assim, toda a vida até a esse momento pensaste e mesmo através dos testes psicotécnicos pensaste em ir para canto, e de repente descobriste esta questão na voz. Como é que foi, antes de descobrires a tua luz, esse processo de cura? Como é que é viver isso, que certamente já partilhaste, mas deixa-nos também aqui uma mensagem. Olha, foi mesmo assim muito intenso. Na altura eu nem me estava a perceber bem. Eu entretanto, como disse, estava na Austrália, eu comecei a sentir algumas mudanças logo no meu corpo. Estava sempre a tremer, tanto que eu, quando voltei a Portugal, os meus pais não me reconheciam, estava com a cara muito inchada, estava sempre assim a tremer, porque isto fazia com que a minha tiroide funcionasse muito, muito rápido. E eu achei, ok, vou ao médico, vou tomar uns comprimidos e vou ficar bem, porque era o que eu conhecia. A pessoa tinha uma constipação, uma gripe, vai ao médico, toma os comprimidos e fica bem, e era o que eu achava. E então nem me tinha apercebido bem do que é que eu estava a viver. Fui para Portugal, fui ao médico, ok, então vou tomar os comprimidos. Na altura estava a tomar tipo 15 comprimidos por dia, não podia fazer qualquer exercício físico. Estavas com quantos anos, mais ou menos? Aqui tinha cerca de 23, na altura tinha 23 anos, exatamente. E portanto não... Estava mesmo tipo 15 comprimidos, não podia fazer exercício físico, e pensei, olha, vou tomar os comprimidos e vou ficar bem. E eu sempre fui muito focada, ok, então é isto para fazer, bora fazer. Só que entretanto os meses foram passando e eu não ficava bem, e foi aí que eu comecei, tipo, espera lá, tem que ser mais do que isso. E entretanto foi a altura que eu comecei, o Daniel, que é o meu marido, na altura namorado, ele voltou à minha vida, nós já éramos amigos de infância, nós tínhamos nos conhecido online, e ele era aluno da minha mãe no secundário, e nós conhecemos-nos online no Mir, que na altura era o chat que existia, e tivemos sempre assim uma amizade muito forte, mas depois cada um seguiu a sua vida, e ele tinha-me escrito uma carta quando eu fiz 18 anos que ficou perdida em minha casa, e eu naquela altura, ali aos 23 anos, quando estava a passar por tudo isso, encontrei essa carta e nós voltámos à vida um do outro, e ele estava a viver fora, assim. Estou a emocionar. Oh, tão bom. Portanto, ele vivia fora nessa altura, ele na altura estava na África do Sul, e portanto voltámos assim à vida um do outro.
apaixonámos, começámos a falar diariamente e foi ele que também acabou por me levar outra vez para fora, porque eu já tinha vindo da Austrália e pensei, ok, mas agora vou ficar por cá, e ele depois apareceu realmente ali à minha vida e foi quando eu percebi, olha, vou com ele, e larguei tudo, outra vez o meu trabalho, e fui para fora, e nós estivemos em Singapura durante alguns meses e depois fomos para Londres, e Londres foi ali o bater no fundo, porque Londres é uma cidade desafiante, porque é uma cidade em que tudo é muito rápido, depois o tempo também não ajuda. Ele trabalhava muitas horas, porque ele trabalhava em banca de investimento na altura, portanto era até às 4 da manhã, eu não o via, e foi uma altura em que eu senti muita solidão, porque eu vinha de uma família, a minha casa eram 10 pessoas, que era tipo tios, primos, sempre tive com muita gente à minha volta, e de repente estou em Londres, estou muito sozinha, e a procura de trabalho, acabei por ir trabalhar para uma empresa na área de alimentação saudável, nessa indústria de alimentação saudável. Isto foi em 2013, portanto estava a dar assim um boom nessa área de alimentação saudável, e foi quando eu comecei a mergulhar e a perceber, espera lá, há outras formas de eu cuidar de mim, há outras formas de eu me descobrir. Ao mesmo tempo também me questionava muito, tipo, qual é que é o meu propósito, o que é que eu estou aqui a fazer. Então sinto que foi aquele despertar total, e lá está, a partir daquele momento eu comecei a perceber também, a ter uma conexão muito forte espiritual que eu já tinha, mas que fui mergulhando cada vez mais e perceber, espera lá, isto está a acontecer para mim. Então eu hoje vejo mesmo todos os desafios como é tipo aquele empurrão a colocar-me na direção, e eu sou super grata por tudo o que me aconteceu, porque eu penso mesmo, tipo, se não fosse isto, eu não estava aqui, eu não era a pessoa que sou hoje. Então foi muito ir utilizando cada momento da minha vida para me encontrar e para me sentir melhor. Então naquele momento foi mesmo a busca e perceber, ok, eu estou com este desafio, mas como é que eu posso usar isto para conectar comigo, para conectar com o meu propósito, e perceber realmente tudo está a acontecer para nós. E a partir daquele momento foi mesmo, ok, tipo, começar a curar-me, começar a sentir maravilhosa, começar a perceber, como eu disse inicialmente, como é que as pessoas não sabem isto, começar a partilhar com o mundo. Então eu digo sempre para as pessoas verem estes momentos desafiantes como esse empurrão e perceber que as nossas dores, os nossos desafios são sempre para nos colocar no nosso caminho, e não é ao acaso também os problemas que temos, não é? No meu caso, era aqui a minha tireoide, porque realmente havia um bloqueio nesta área que eu tinha que trabalhar, e ainda mesmo agora este ano eu sinto que foi o fechar dessa cura, e foi muito giro, porque isto já foi uma jornada de 10 anos, e eu recuperei, senti-me mesmo incrível, fui reduzindo a medicação, comecei a viver o meu propósito, portanto vivi toda esta evolução, e este ano foi muito giro, porque eu sinto que foi o fecho da cura. E há pouco também partilhei que atualmente estou a viver nos Emirados Árabes, que é um país árabe, e foi muito giro porque já há muitos anos que eu estou pronta para sair, e eu sinto que será para o ano, no início do próximo ano, e há imensos anos que eu estou a dizer, eu já estou pronta para sair, eu já quero ir para outro país, mas eu agora percebi porque é que eu ainda tinha que estar lá, porque havia realmente muitas vidas passadas no mundo árabe em que as mulheres não tinham a sua voz, e eu construí todo o meu negócio, escrevi o meu livro, comecei o meu podcast do Dubai, portanto foi usar completamente a minha voz. E este ano houve ali um momento, foi muito giro, porque eu tenho um curso mesmo para líderes femininas, mulheres que estão a criar os seus negócios, e nós temos um módulo que é a tua voz é o teu superpoder. E na véspera de eu ir dar esse módulo, eu estava sem voz, eu não conseguia mesmo falar. Eu enviei mesmo uma mensagem para todas a dizer, nada é mesmo por acaso, ainda há cura que tem que ser feita, e portanto não vai acontecer este módulo, vamos ter que adiar. E embarquei mesmo ali numa cura muito profunda, e percebi realmente que ainda havia ali trabalho energético a ser feito, e que eu tinha que estar no Dubai para fazer esse trabalho, e portanto sinto que foi ali o finalizar dessa cura. Portanto eu agora sinto-me super bem. Eu também era aquela pessoa que depois o trabalho é muito mais do que o físico, não é mesmo ir àquele mergulho de a que é que eu estou a dizer sim, que eu quero dizer não. Eu era muito aquela pessoa que eu queria agradar toda a gente, mesmo people pleaser. As pessoas que convidavam-me, eu dizia sempre que sim. Então foi mesmo esse mergulho de aprender qual é que é a minha verdade. Já não é só sobre, ok, dizer a minha verdade, partilhar a minha magia, mas também
ser verdadeira comigo sobre o que é que eu quero dizer sim, o que é que eu quero dizer não, esta é a minha verdade, isto é o que me apetece fazer, isto é o que não me apetece fazer. Então foi muito toda essa jornada de começar pelo corpo, de mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, começar a meditar, começar a cuidar realmente da minha mente, dos meus pensamentos, e depois ir mesmo para as emoções, ir mesmo para a minha alma, e foi mesmo toda uma jornada. Possível, sim. E esta mensagem que estás aqui a deixar é muito importante, eu vou sublinhá-la outra vez, porque realmente, e acredito que a maior parte das pessoas que nos ouve já o faz e já tem consciência disso, mas muitas vezes, naqueles momentos desafiantes, quando a vida nos puxa ao tapete, podemos vacilar, podemos duvidar, podemos pôr tudo em causa, questionar, não acreditar em algo maior ou em nós próprios. E aqui esta mensagem subtil e não subtil que tu também estás a deixar, de realmente nesses momentos desafiantes, e no teu caso, eu sempre achei que ia usar a voz, usaste de outra forma, mas em vez de ficares na frustração ou na raiva ou na revolta de porquê que isto me está a acontecer, aproveitar tudo isso para, espera, de forma prática, não é? Arregaçar as mangas e qual é a mensagem que eu posso retirar daqui, qual é a direção que tudo isto também me pode levar. Portanto, retirar sempre uma mensagem construtiva e positiva para nós. Exatamente. E não é só uma conversa, não é? Claro. É realmente na prática, fazê-lo isso no nosso dia-a-dia. Por mais desafiante que aquele momento esteja a ser, olhar para, espera, o que é que eu posso retirar daqui? Sempre. Até, como tu estavas a dizer e muito bem, de repente apaixonaste pelo Daniel, mesmo com a questão da tiroide, foste para Londres com ele, primeiro Singapura e depois Londres, e que acabou por ser muito desafiante, porque ele trabalhava muitas horas e tu deste por ti mais a sentir-te sozinha. E até nesse momento, lá está, usá-lo como forma construtiva, que não quer dizer que não mexa muito com as emoções, mas também depois de chegar ali a um ponto em que dizes, espera, focando outra vez, o que é que eu retiro daqui? Como é que eu posso usar isto num crescimento interior, exatamente, não é? Sim. E essa tem sido mesmo a minha jornada, e como é óbvio, é normal nós sentirmos uma vítima da situação no início, mas porque é que isto me está a acontecer a mim? Portanto, é super normal passarmos por isso, mas depois o dia seguinte é acordar e bora, isto é para mim, e eu tenho mesmo uma fé profunda de tudo está a acontecer para mim, eu estou mesmo guiada, e é muito essa mensagem que eu partilho com toda a gente, estamos sempre guiados, os sinais à nossa volta, e confiar mesmo que tudo está a acontecer para nós. Muito bom, Inês, muito bom. Então, entretanto, de Londres veio essa... Sim, Londres foi mesmo ali a transformação total, porque realmente comecei a trabalhar nesta indústria, comecei a aprender imenso, comecei a querer partilhar com o mundo, criei a minha página online, portanto isto foi tudo em Londres, e depois percebi, espera lá, eu adorava trabalhar com isto, eu quero mesmo ensinar isto, já não é só sobre partilhar nas redes sociais, e depois foi ali que eu percebi, então vou tirar a formação de coaching, comecei a tirar várias formações, e a partir dali foi do zero, trazeres uma mudança de carreira, deixar uma carreira e fazer essa mudança, e depois nessa altura foi quando mudámos para o Dubai, e comecei a minha carreira do zero, o meu negócio do zero, de um computador, comecei a fazer sessões one-on-one, depois eventos, depois cursos, portanto foi muito a partir dali que tudo que surgiu. E como é que é então, e nessa perspectiva que tu estavas a trazer, que claro que se calhar não a tens também tão consciente em ti, porque não foi o teu percurso nesta vida, pelo menos, de como é que é uma mulher no Dubai trazendo a sua voz ao mundo e implementando o seu próprio negócio e para outras mulheres, portanto impulsionando mais mulheres. Exatamente, sim, eu sempre senti muito o chamamento para trabalhar com mulheres, foi mesmo muito sobre esse empoderamento das mulheres e realmente perceber que mesmo não tendo lembranças, está em nós, está nas nossas células, e eu sinto realmente, como mulheres sempre tivemos muitos medos, e por exemplo a exposição, não é, ou isto que estamos aqui a fazer, estar com uma câmera, com um microfone, não é, para termos essa capacidade, é realmente um trabalho profundo de usarmos a nossa voz, e como mulheres nós temos imensos medos, seja para usar a nossa voz para partilhar uma mensagem, seja realmente dizer a nossa verdade. Então eu comecei-me a perceber que muitas mulheres sentiam isso, e sem dúvida por
tudo o que vivemos em séculos e séculos e séculos de mesmo muitas mulheres hoje em dia que trabalham nestas áreas do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, se calhar tiveram vidas que eram as bruxinhas que foram queimadas vivas por usar a sua voz, seja se calhar por vivermos em países como lá está o mundo árabe e não podemos usar a nossa voz, portanto isso está tudo entranhado em nós e por isso é que eu também sou muito apaixonada pelo trabalho de vidas passadas e perceber que realmente há coisas que nós sentimos e que não percebemos e às vezes tipo eu quero mesmo usar a minha voz mas tipo eu bloqueio, eu não consigo, tipo há um medo, eu estou ali bloqueada e trabalho com muitas mulheres nestas áreas, não é? Querem usar a sua voz, partilhar a sua mensagem mas depois têm muito medo e realmente fazer esse trabalho é muito importante de esta limpeza e ao curarmos estamos a curar as mulheres todas que chegaram antes de nós e as mulheres que vão chegar depois de nós. Sem dúvida, não é? Como diz uma amiga minha de física quântica, cada vez que uma de nós, e agora em termos de humanidade, dá um passo nessa direção, na verdade, abres esse campo quântico para todos. Para todos, sim. Portanto, é muito importante este caminho que estamos a percorrer atualmente, que está a ser feito. Sem dúvida, sim. E olha, eu tenho aqui outra curiosidade também, que eu sei, acho eu, se calhar até vou dizer uma gafe, mas eu acho que é um dos teus grandes focos, vou dizer assim, atualmente, que eu vi qualquer coisa de como ganhar o teu primeiro milhão ou qualquer coisa assim. Portanto, agarrando neste negócio que tu agora estás também a ajudar outras mulheres a construir o seu negócio, fala-nos um bocadinho sobre essa temática. Sim, amo. Então, olha... Portanto, nesta jornada de transformação foi sempre ir muito para o espiritual, não é? Esta confiança e realmente eu sempre fui uma pessoa muito conectada com o mundo espiritual e muito desconectada do material. Eu era aquela pessoa pronta a pôr uma mochila às costas e ir. E, por exemplo, a minha casa não tinha nada, tinha tipo as coisas mínimas. Eu nem um quadro metia na parede, eu era aquela pessoa mesmo tipo super... desligada, queria mochila às costas e ir embora, não queria ter bens materiais e quando eu comecei realmente este negócio foi muito o impacto, eu quero ajudar pessoas, eu quero levar esta mensagem, eu quero mesmo ter este impacto imenso no mundo e era muito desconectada da parte mais material, do dinheiro, tipo, eu não fazia ideia quanto dinheiro estava a fazer no meu negócio e isto é algo que as mulheres se identificam muito, que é, queremos partilhar a nossa mensagem e depois a pessoa tipo, não vê essa parte mais prática e as mulheres acabam por estar um pouco mais desempoderadas nestas áreas do dinheiro, das finanças e a minha transformação aconteceu muito com a Iris. A Iris foi mesmo puxar-me para a terra, ela é touro, eu sou peixe, portanto, super espiritual, sou vata em Ayurveda, sou mesmo tipo super aérea, peixe com ascendente em caranguejo, a Iris é a tourinha, portanto puxa mesmo para a terra. Quando eu engravidei, e a maternidade também nos traz muitas raízes, eu comecei a sentir mesmo puxada para a terra, foi mesmo tipo um enraizamento muito profundo, eu comecei a querer decorar a minha casa, comecei tipo, olha, então vamos mudar de casa, vamos para uma casa que nós amamos, começámos a decorar a nossa casa, foi mesmo tipo criar o ninho para ela chegar. Uma grande morte e renascimento. Sim, morte e renascimento, o parto foi muito transformador, na altura eu não percebi, mas depois eu percebi, já vou explicar também um pouco o que é que aconteceu e eu comecei realmente a sentir esse puxar para a terra, então eu vim a saber, e é muito giro porque eu agora estou a organizar este estudo, que é, eu soube que eu tinha sido mãe da Iris numa vida passada, tipo há milhares e milhares e milhares de anos no Peru, no Machu Picchu, e eu morri a dar à luz. Sim, também estou toda arrepiada porque eu estou a marcar agora, tipo, esta semana a viagem para o Peru, porque nós vamos a um casamento, eu estou tipo na energia dos casamentos, sim, e em novembro temos o casamento, então esta semana estamos a marcar os voos, estamos a marcar tudo e é muito giro porque sinto que vai ser mais esse completar de ciclo e então realmente eu sentia puxar-me para a terra e não percebia como, e eu soube, depois quando fiz o trabalho mais espiritual, perceber que numa vida passada, há milhares e milhares de anos, eu estava grávida da alma da Iris e eu morria a dar à luz, e eu trabalhava no Peru, no Machu Picchu, mesmo com a terra, com os alimentos, portanto era super enraizada, mas naquele momento, por não ter podido viver na prática aquele amor com a Iris, eu desconectei, reneguei o material, foi tipo, eu não quero saber do material e ir sempre para o espiritual, então depois todas as minhas vidas seguintes foram sempre tipo o mundo espiritual, tanto que eu também tenho uma paixão muito grande pela Índia, tal como tu, também tive vários anos a viajar para a Índia e conectava muito com o espiritual, ia sempre buscar muitos ensinamentos do espiritual e só quando eu fui mãe é que comecei realmente a ser puxada
para o material e foi tipo fechar aquele ciclo de é ok conectar com o material. Portanto, esse foi o início. Portanto, 2020 eu sinto que foi o ano de grande transformação para toda a gente, não é? Pandemia, para mim fui mãe, vivi isto tudo com a Iris. Depois aconteceu algo que também nos marcou muito, que foi o Daniel ter uma doença muito grave. Portanto, eu fui mãe em maio e ali na altura de setembro, outubro, nós tínhamos vindo a Portugal. E ele de repente começou a perder todas as forças, ele não conseguia pegar nos talheres, ele começou a sentir porque ele ia escrever e de repente não conseguia, ele começou aqui a sentir uma dor nos ombros, depois começou a escrever, não conseguia escrever, de repente já não conseguia abotoar os sapatos, de repente já não conseguia pegar nos talheres, de repente já não conseguia andar, foi tipo uma semana horrível, ele a ficar cada dia pior, nós não sabermos o que é que era, e o Danny, ele é investidor, ele é financeiro, portanto é mesmo a área dele, o dinheiro, as finanças, e isso acabou por fazer, e lá está, como eu era tipo super aérea, super espiritual, por me desempoderar um pouco mais nessa área, por ele estar tão presente nessa área. Então há ali mais um momento que me marca muito, que é ele ir para o hospital, nós não fazermos ideia se ele vai voltar a casa, ele está tipo cada vez pior, ninguém sabe o que é que ele tem, e nós termos uma última conversa, aquela despedida sem saber tipo se nos vamos voltar a ver, em tudo o que ele me podia dizer, ele está a dizer tipo, tu não sabes das nossas contas, então a preocupação dele era como é que a minha família vai subsistir, e eu com um negócio de imenso sucesso, estava super desempoderada, então foi tipo o clique final, ele no hospital e eu de repente tipo, oh meu Deus, eu estou super desempoderada nesta área, e lá está, por isso é que eu acredito mesmo, estou mesmo toda arrepiada que tudo está a acontecer mesmo para a nossa evolução. Então, tudo isto que nós vivemos, não é? Tipo, todas as doenças, todos os desafios, tipo, é mesmo para nos encaminhar para a nossa mensagem. E por isso é que eu digo sempre, tipo, eu não sei o que é que vou estar a falar daqui a um ano, eu sei que vou evoluir e que vou partilhar aquilo que eu estou a aprender. Então, eu comecei ali a embarcar mesmo nessa jornada do material, da conexão com o dinheiro, curar a minha relação com o dinheiro, embarcar mesmo numa jornada de abundância, de me abrir à abundância. Então, no final de 2020, eu disse mesmo, tipo, 2021 vai ser o meu ano de abundância, eu vou curar esta relação do dinheiro, abrir-me e eu vou ensinar a todas as mulheres aquilo que eu for aprender. E então, a partir daí, comecei tipo, a viver esta expansão. Agora acabei de manifestar o primeiro 1 milhão no meu negócio e hoje ensino mulheres também a criarem esta abundância para as suas vidas, a curar, não só numa parte mais energética de cura, mas também um lado mais estratégico do nosso negócio e a fazermos esta cura para nos empoderarmos também nesta área. Então, isso acho que é muito bonito o que tu estás a dizer, porque eu faço parte dessas mulheres que, graças a Deus, sempre tive bem profissionalmente, nas várias áreas que fui abraçando. Eu fazia, tal como tu, e faço por amor, aquilo me move, não é? Também sou a rapariga, mas eu sou mais aquariana, que agarra na mochila e está pronta sempre a andar pelo mundo, também dei a volta ao mundo. E a verdade é que eu nunca me preocupei em saber, e até hoje, com 42 anos, eu nunca sei quanto é que eu ganho por mês, nem quanto é que eu gasto. Eu só sei que vai entrando e vai saindo. E felizmente nunca fiquei também com... por acaso houve uma vez que fiquei, quando a primeira vez que vim com a família da Índia tínhamos 20 euros no bolso, mas nunca me deu aquele receio, foi sempre agora quando chegámos a Portugal começamos a fazer qualquer coisa outra vez, dentro das áreas da nossa área, e sempre o universo me abriu as mesmas portas de onde eu tinha saído e ainda mais, então como houve sempre esta fluidez na vida, sabes? Com muita gratidão, fui mantendo o meu percurso e o coração aberto, mas sem nunca realmente ter esse clique que tu disseste de encaixe entre uma área e outra. E agora estar-te a ouvir e não sei se ainda se já sinto esse chamamento de ok, pelo lado financeiro, mas acho muito bonito o que tu estás a dizer, porque uma das grandes frases é o saber não ocupa lugar, não é? Portanto, nós podermos também conjugar realmente e ainda trazer maior complementaridade a algo que fazemos, e se calhar com mais foco, com mais direção, e lá está, sabendo um bocadinho de tudo, não ocupa lugar, certamente. É mesmo, e eu sinto que a cada ano podemos ir aprendendo novas coisas e é incrível para ti, por exemplo, no teu caso, lá
está, tu já estás em abundância e por isso tu não te preocupaste muito com os detalhes, não é? Porque já tens um mindset de abundância e sabes, tipo, há sempre possibilidades infinitas, mas claro, há sempre a oportunidade para ainda evoluir. Por exemplo, no meu caso, o facto de poder estar a crescer, posso contratar novas pessoas para a minha equipa, ainda agora contratei uma nova pessoa que até está aqui comigo, que eu trouxe. Não é a que se vai Filipa. casar também? Não, a Ok. Ju vai casar, já estava comigo, agora tem a Filipa, também a full time, então o facto de crescermos os nossos negócios também podemos criar novos postos de trabalho, ajudar novas pessoas e mudar o mundo. E eu sei que há muitas pessoas que têm esta cura profunda a fazer com o dinheiro, porque pensamos, eu vou ser egoísta se estiver a criar dinheiro para a minha vida, não, eu só preciso do essencial, não é? Realmente o dinheiro está tão desconectado do espiritual, nós achamos que, ok, eu tenho que deixar tudo o que é material e para ser feliz eu tenho que deixar tudo, ir para a Índia meditar e não ter bens materiais e vender tudo, mas a verdade é que nós podemos conectar as duas áreas e perceber que na verdade o dinheiro é super espiritual. E a outra perspectiva, já que estás a tocar aqui no espiritual e no dinheiro, eu também me lembro de fazer esse percurso e esse pensamento de mas como é que se cobra dinheiro se eu estou a trabalhar também para ajudar o lado as outras espiritual pessoas. das pessoas? Isso é. Toda a gente nesta área espiritual teve Passou, ou tem que certamente, fazer esse sim. trabalho, que é, então eu estou a ajudar pessoas e vou cobrar, mas a verdade é que nós temos que, é uma troca energética, começar a perceber, e eu hoje em dia vejo o dinheiro como algo mesmo super espiritual, eu vejo mesmo como essa troca energética, tipo, a energia que eu estou a colocar no mundo é incrível, não é? E nós vamos receber essa energia de volta e se não tivermos a receber a energia não vai ser justo para nenhuma das partes. Eu acho que a grande mensagem também, desculpa interromper-te Inês, é mesmo não perder o foco de fazer com amor. Isso sempre. Sim. E a seguir o retorno Exatamente, vem. claro, é muito importante. E eu digo sempre, nós temos de estar a fazer pelo alinhamento. O dinheiro é a consequência. Exatamente. Ou seja, eu podia pensar, então o que é que dá dinheiro e bora fazer? Não, o dinheiro é a consequência natural. Então eu penso sempre, tipo, qual é que é o meu alinhamento? O que é que me apetece fazer? O que é que faz a minha alma brilhar? E depois é essa consequência natural, porque... E para deixar aqui esta mensagem, porque acredito que muitas pessoas que ouvem estão nestas áreas espirituais, perceber que para as outras pessoas que vão dar o dinheiro também é muito importante para o comprometimento. Se eu tiver uma coisa gratuita, eu digo sempre este exemplo, eu quero ir fazer exercício, eu posso ir para o YouTube, há milhares de aulas no YouTube gratuitas, tipo, ninguém tem de ir para o ginásio, tipo, hoje em dia nós temos tudo gratuito, mas se eu não faço, se eu não invisto, não há uma troca energética, eu não me vou comprometer, eu posso estar 2 dias no YouTube, mas eu vou desistir. Agora, se eu tiver a investir num professor, num ginásio, o que quer que seja, vai haver esse comprometimento, então começar a ver realmente o dinheiro como essa troca energética que potencia ambas as pessoas, quem está a dar e depois quem está a receber, depois pode fazer a redistribuição da riqueza, que é algo que eu também sou muito apaixonada, que é, se nós colocarmos o dinheiro nas mãos das pessoas que querem mudar o mundo, nós podemos ter um impacto gigante no mundo, não é? Primeiro nós fazemos dinheiro para as nossas necessidades, depois para vivermos a vida dos nossos sonhos, porque nós também estamos aqui para viajar, para ter as coisas que nós gostamos, não é? Então, para mim, a jornada espiritual também foi o conectar com o material e perceber, espera lá, eu tenho os meus chakras que me conectam ao espiritual, mas também o chakra da raiz, também estou aqui para ter a casa dos meus sonhos, para ter as coisas que eu amo, para viajar, para ter os bens materiais que me fazem feliz. Para ser feliz, exato. Exatamente. E depois um terceiro nível, que nem toda a gente está disposta a ir, mas quando eu crio tanta abundância para a minha vida, eu depois posso redistribuir a riqueza e criar uma escola, ajudar a guerra, ajudar pessoas que precisam, não é? Pelo mundo. Então, quando boas pessoas começarem a ter, tipo, muito dinheiro, nós podemos mudar realmente o mundo. Então, tem sido um dos temas que eu mais tenho ajudado mulheres, porque é muito empoderador. E esta mensagem é muito importante também, porque, efetivamente, ainda há pouco tempo estava a ouvir o testemunho de uma mulher que se calhar há 20 anos que anda na área da economia. E ela sempre achou, ou pelo menos... na sua mensagem, na sua crença, na sua visão, que era por ali o seu caminho. Sim. Mas, na verdade, o que ele levou ali foi sempre o pensar, eu vou fazer muito dinheiro aqui. Eu vou ser uma grande gestora, eu vou fazer, eu vou ter a minha abundância financeira. Sim. Mas, na verdade, faltou sempre o amor, porque aquilo não... Ela até não desgostava, mas pelo que eu percebi agora, não é que a apaixone de verdade. Sim. Então, talvez por isso também, deixar esta mensagem a quem nos ouve,
a pessoa possa realmente mergulhar dentro de si e observar se ela está mesmo feliz na profissão que desempenha. Isso é tão importante. Não digo agora vamos todos mudar de profissão e Sim, vamos todos sim, ser o sim. mesmo, não é nesse Sim. sentido, mas Sim. às vezes pequenos reajustes que fazem sentido. Ou mesmo até manter-se dentro da economia, mas com uma versão diferente. Claro. Se calhar com uma versão de ajuda também ao próximo, ou se calhar, não sei. Sim. Mas há encontrar a tantas sua formas. verdade, como tu Sim, disseste. exatamente. Isso é muito importante. E há muitas pessoas que acabam por estar em trabalhos que detestam porque precisam do dinheiro ao final do mês, não é? Então é mesmo importante nós, nesse caso, percebermos o que é que me apaixona, não é? E para mim também tem sido muito importante fazer esse trabalho de perceber o que é que me apaixonava, o que é que me fazia feliz, e para mim só faz sentido criar abundância em algo que me faz feliz, porque se não me fizer feliz, Claro. abundância também é felicidade, também é É o eu viver dia-a-dia. a vida dos nossos Exato. sonhos, não é? Então eu digo sempre, quando nós estamos em busca do propósito, pode haver 3 possibilidades, não é? Pode haver uma possibilidade que é, olha, eu quero mudar de trabalho, ir trabalhar para o outro lado, então vou procurar um trabalho que me apaixone. O segundo passo pode ser, olha, eu estou neste trabalho e posso trazer mais de mim. Então houve uma altura que eu trabalhava muito a área do propósito e lembro-me sempre deste caso que era, estavam todas à procura do seu propósito, o que é que eu estou aqui a criar, e uma das minhas alunas foi para lá a pensar, eu tenho que mudar de carreira, eu tenho que encontrar qualquer outra coisa, e ela percebeu que, não, espera lá, eu já amo aquilo que eu faço, eu só tenho que trazer mais de mim. Então ela era educadora de infância e ela amava yoga, meditação, então foi perceber, não, eu não quero mudar, eu quero é trazer mais da minha essência. Então começar a criar as aulas de yoga, as aulas de meditação na escola com as crianças, então essa também é uma possibilidade, às vezes trazer mais de nós e perceber como é que eu posso trazer mais da minha essência. Ou então é criar o nosso negócio, e muitas pessoas pensam, ok, não, eu quero mesmo trabalhar por conta própria, ajudar pessoas, então há tantas possibilidades, mas acima de tudo, e lá está, há mesmo possibilidades infinitas. Eu sou mesmo aquela pessoa que acredita em abundância infinita de possibilidades, e cada um de nós está aqui para fazer aquilo que ama. E isso é o primeiro passo, isso Sem tem que dúvida. ser sempre o que nos guia. Se tu estiveres alinhada nessa vibração, a abundância abre, porque estás nessa frequência e ela abre. Sim, totalmente. E é muito também bonito o que estás a dizer, porque é isso mesmo. Esta mulher que estava-te a contar, deste testemunho, com cerca de 20 anos de economia pelo meio, ela pelo meio já trocou várias vezes de emprego, também esteve fora, mas sempre dentro desta área de economia e gestão. Nunca sei bem... eu acho que é mais gestão, na verdade até, mas não interessa. E dizer-te que depois houve ali um momento que disse, não, eu tenho é que deixar de trabalhar para o outro, tenho que abrir o meu próprio negócio. Sim. Mas ainda assim acredita que todas as empresas que ela foi criando, acreditas que correram mal? Pois, Pronto. sim. E eu estava-lhe a dizer, olhando para o universo, qual é o sinal que não estás a querer ver? Claro, Porque sim. às vezes também... não estou a dizer que são todas as pessoas, mas quando realmente a vida nos mostra que talvez não seja por ali o nosso caminho, não é por trabalhar para outra empresa ou agora se calhar crio a minha própria empresa dentro do mesmo meio porque vou ter muito dinheiro. Esta era, no fundo, era a visão dela. Portanto, faltava o amor, o ingrediente-chave. Exatamente. Não é? Esta vibração que estávamos a dizer. Exatamente, Portanto, sim. para termos abundância, temos que ser mais verdadeiras connosco. Sem e como tu dúvida. dizias, muitas vezes entre mortes e renascimentos. Totalmente, Se calhar aquilo que hoje completamente. vamos abrir Sim, pode não sim, ser sim. válido daqui a 5 anos, ou 3, ou 2, ou 1. Exatamente, totalmente. E estarmos realmente em total alinhamento com quem nós somos a cada momento. E eu, por exemplo, eu já mudei tanto, eu já fiz milhares de coisas. Eu, quando comecei, estava a viver a jornada de me curar, comecei pela parte da alimentação saudável. Eu, quando comecei a partilhar a minha jornada, é tipo receitas. Então eu já mudei tanto, e para mim uma coisa que foi ser muito importante foi, eu não quero ser o produto do que as pessoas esperam que eu seja, eu quero sempre trazer aquilo que é a minha verdade, e quando eu trago a minha verdade vai ter sempre sucesso, porque é mesmo um alinhamento, porque é muito fácil nós, ok, então o que é que as pessoas querem? O que é que as pessoas querem que eu traga? O que é que as pessoas querem que eu crie? Não é? E nós depois começamos a ser um produto das outras pessoas, e não, tem que vir mesmo de dentro, de qual é que é o meu alinhamento, o que é que eu quero criar, o que é que eu quero pôr no mundo, e quando vem de dentro, naturalmente vai ter sucesso. É impossível, não é? Quando nós vivemos a nossa verdade, é mesmo impossível. É muito lindo, porque estou a ouvir e eu costumo pensar e dizer Sim, exatamente sim, sim. o mesmo. É mesmo isso, não é?
Eu já disse esta mensagem, vou só dizer assim como resumo, porque veio-me agora. Por exemplo, em 2018 Sim. também, eu estava supostamente no auge da minha carreira Sim. e senti esse chamamento de largar tudo, vender tudo e dar a volta ao mundo, por exemplo, não é? E estava há 3 anos em Portugal, que tinha vivido antes 5 anos na Sim. Índia, portanto, estava a construir tanto. E ainda assim eu senti essa necessidade, esse chamamento mesmo, esse impulso bom de largar tudo e ir. Sim. E se calhar para muitas pessoas, e mesmo para a minha mãe, dizer: mas filha, estás com 38 anos, vais largar tudo, tens 4 filhos. Sim. E sabes, essa nunca foi a minha questão, era mesmo viver a verdade. Exatamente. E a seguir, por viveres a tua verdade, há tantas portas ainda mais que se abrem, Exatamente. que naquele momento anterior tu nem pensas nelas, não estão no teu campo. Claro, sim, sim, Então sim. nunca deixar de viver a nossa Exatamente. verdade, porque tanto se vai expandir. Sem dúvida. E não é na teoria, lá está, a pessoa tem mesmo que experienciar, porque ela mesmo vai na sentir. prática, sim. Sim. E dá imenso medo, não é? É normal dar medo de mudar, fazer coisas novas, mas se é a nossa alma e se é o nosso alinhamento, nós temos mesmo que fazer, não é? Independentemente da opinião dos outros, porque também há muitas pessoas que deixam de viver a sua vida pela opinião dos outros. Isto é daquelas mensagens que eu recebo sempre, que é o que é que os meus pais vão dizer, o que é que as pessoas vão dizer, não é? É tão importante, é a nossa vida, não é? Nós vamos sempre ter pessoas tipo, mas o que é que tu estás a fazer, não é? No teu caso, tipo, tens 38 anos, já tens 4 filhos, vais deixar tudo, mas tipo, é a minha verdade, não é? É a nossa vida. Então ter mesmo essa capacidade de, independentemente da opinião de toda a gente, tipo, é a minha verdade e vamos mudar, vamos evoluir e saber que se for essa verdade, se for esse caminho, vai sempre correr bem, é impossível não correr. Sem dúvida. E depois mais 2 pontos a acrescentar, para além de ir correr bem, porque está alinhado com a tua verdade. Ponto número 1, quando tu vibras nessa verdade e mantens-te na tua consistência, ir reajustando, obviamente, com o trajeto, na verdade tu tornas-te, sem ser esse o propósito, mas uma inspiração até para a família e todos os outros Sem com quem dúvida. te preocupaste, não é? Porque de repente eles também sentem essa vontade ou essa necessidade de viver mais a sua verdade. Sim, não sim, necessariamente o feito em si que tu fizeste, sim. mas esse tipo de vibração, Exatamente. de luz que te vem. Sim. E depois a outra parte é que realmente, quando tu vibras nessa verdade, aquilo que já falámos no início, tu abres o campo para que tantas outras mulheres e homens possam também. Cada vez mais aceder e viver a sua verdade. Exatamente, é mesmo isso. Uma coisa que eu digo sempre é que nós só podemos ensinar com o exemplo. Eu posso dizer o que quer que seja, se não for a minha verdade, se não for o meu exemplo, eu não vou inspirar outras pessoas. Então é mesmo importante perceber que nós não mudamos ninguém simplesmente por dizer, olha, faz isto, devias fazer assim. Não, o que inspira e o que transforma o mundo é mesmo sermos o exemplo. É as pessoas tipo, oh meu Deus, ela teve coragem de fazer isto, então é mesmo possível. Ela consegue isto, então também vai ser possível para mim. Então sermos esse exemplo para mim é uma das coisas que mais me move no meu dia-a-dia, é saber, depois chegamos a um ponto, não é? Temos tantas pessoas à nossa volta quando começamos a criar as nossas comunidades e a perceber, tipo, somos este exemplo para as pessoas e até para a nossa família, não é? Mesmo em casa, quando temos a coragem de fazer algo, depois vamos inspirar toda a gente à nossa volta. Muito bom. Sabes que eu lembro-me de, eu como saudável já desde os meus 20, 21 mais ou menos. Sim. Portanto, há 21 anos, há cerca de 21 anos ou 22, que mudei o meu chip, mas eu era a única. Sim. E recordo-me quando comecei a namorar com o Nuno, com o meu marido, a avó dele dizer assim, eu às vezes chegava às festas e aquilo era só doces com açúcar. Pá, eu não ia comer, porque não era, lá está, eu não ia comer para agradar o outro. Eu preferia não comer ali durante umas horas e depois já comer qualquer coisa fora. Ou ia procurar a opção saudável, se houvesse um bocadinho de fruta. E ela às vezes gozava comigo, coitadinha, não é numa crítica, atenção, foi mesmo de só aqui partilhar esta verdade. E a avó dele gozava comigo e dizia assim, mas a menina só come maçãs? Imagina, porque se não houvesse nada, eu não se preocupe, eu agarro uma maçã e como. E para ela, de certa forma, aquilo meteu-lhe impressão, porque era a visão dela, não é? Está tudo bem. Mas eu mantive-me fiel aos meus valores. E para aí, eu não te sei precisar quanto tempo depois de eu estar com o Nuno, acreditas que esta senhora, que já tem 90 e tal anos, mudou, na altura 80 e tal, mudou os seus hábitos alimentares também e passou ela a comer saudável. Portanto, às vezes, talvez, eu não estou a dizer que foi assim no caso dela, mas às vezes uma pessoa que implica até connosco, no fundo, se calhar ela está
a querer qualquer coisa também, nesse sentido, e ainda não consegue. E se calhar aquilo sim. cutuca qualquer coisa dentro Claro, dela a forma como ela diz pode ser assim, sem dúvida. mas nós mantermos-nos fiéis aos nossos valores. É mesmo isso. E quando nós somos fiéis aos nossos valores, depois realmente as pessoas vão se inspirar, e mesmo que as pessoas não percebam, no momento certo vão perceber. E eu acho que a alimentação é uma das coisas mais simples, mas onde nós mais podemos praticar o dizer a nossa verdade, não é? Porque eu por exemplo, eu fui educada para, tipo, se me estavam a oferecer algo, eu tinha de aceitar. Então quando de repente eu comecei a mudar a minha alimentação e ia à casa de alguém e eu tipo, não, obrigada, era tipo aquele exercício de dizer a minha verdade, e depois comecei a ver mesmo as minhas amigas que na altura achavam tipo super estranho, de repente, passado uns anos, cada uma ao seu próprio ritmo, porque cada pessoa tem a sua jornada e nós não podemos mesmo mudar ninguém, cada pessoa vai ser no momento certo. Anos depois, olha, podes-me explicar mais aquilo que tu fazes? Depois as pessoas, quando se vão sentindo preparadas, vão perguntando, mas vai ser tipo no momento certo para cada pessoa. Então é muito bonito teres tido essa história e perceber, tipo, mesmo a 80 e tal anos a pessoa pode mudar, não é? E é incrível. Mesmo. E lá está aqui mais pelo menos uma semente para quem nos está a ouvir ou a ver, de acreditar e manter-se fiel aos seus valores. Sem dúvida. Quando nós estamos com bons valores, é mesmo para nos mantermos. É mesmo, sim. Olha, Inês, então chega aqui este momento em que eu passo um bocadinho a bola para ti, e tu podes trazer ou um tema que eventualmente queiras trazer e que eu não trouxe, ou uma questão que me queiras fazer a mim, ou qualquer partilha que queiras deixar também. Sim, claro que sim. Olha, assim, alguma partilha que eu ainda queira trazer. Temos falado realmente muito desta questão de nos empoderarmos, criarmos esta abundância. Eu vou deixar aqui 4 passos que eu sinto que são muito importantes, porque se calhar as pessoas às vezes ouvem-nos e depois como é que eu vou implementar, como é que eu crio esta realidade para a minha vida. E então há bocadinho estávamos a falar, mas depois mudámos de assunto e ficou-me aqui esta partilha por dizer, que para mim foi muito importante. Então, para criar realmente esta abundância, quais é que foram esses passos que eu vivi, e nós falámos sobre eles, mas eu queria aqui deixar sem dúvida que o primeiro foi o encontrar os meus talentos, não é? E temos vindo a falar sobre esta verdade, este alinhamento. Então sinto que esse é mesmo o primeiro passo, que é ser mesmo de dentro, vir mesmo deste lugar de o que é que eu estou aqui para fazer, o que é que me apaixona, realmente mergulharmos nessa jornada de conectarmos connosco e percebermos o que é que realmente me apaixona, quais é que são esses talentos. Depois, um segundo será colocar esses talentos ao serviço do mundo, porque há muita gente que já sabe quais são os seus talentos, mas tem muito medo de os colocar, não é? E nós estarmos aqui, estarmos a partilhar a nossa mensagem, é estarmos a colocar esses talentos e termos essa coragem, e podemos ser essa inspiração ao fazermos isso, mas deixar esta lembrança também, colocar os seus talentos ao serviço do mundo, criar um mindset de abundância, não é? Que tu partilhaste realmente, que foi algo que já estava presente em ti. Eu acredito que há muitas pessoas que até já têm, mas ainda há muitas pessoas que estão na escassez. E eu acredito que a abundância é mesmo muito mais do que dinheiro, é o facto de nós vivermos um desafio e dizermos, mas isto está a acontecer para mim, isso é abundância. É eu perceber que tudo está mesmo a acontecer para mim, que eu estou sempre nesta energia, e quando nós estamos nesta energia, nós estamos em possibilidades infinitas. Então eu posso despedir-me, eu posso seguir os meus sonhos, eu posso ter a coragem para viver a minha vida, porque eu estou mesmo neste mindset. E depois, sem dúvida, o curar a relação com o dinheiro, que foi assim a minha jornada destes últimos anos, desde a Iris, e com estes 4 passos foi mesmo muito importante. Então eu queria só deixar aqui, para quem nos está a ouvir, qualquer que seja, embarcar. Se calhar ainda estou naquela altura, tipo, eu tenho mesmo que me descobrir, se calhar não, tipo, bora pôr no mundo, se calhar é realmente o cultivar essa abundância, se calhar é mergulhar nesta cura que fomos aqui falando. Então deixar aqui esse resumo para quem nos está a ouvir, e assim alguma pergunta que eu possa fazer a ti. Olha, sem dúvida que agora estás numa fase, bem, quando isto for para o mundo, se calhar o teu bebê já nasceu, mas eu como mãe e empreendedora e trabalhando com muitas mulheres que têm os seus negócios e também são mães, eu acho que assim, tu és uma inspiração enorme para todos nós, que és uma mamã grávida do seu 6º bebê, que provavelmente quando sair o podcast já está no mundo,
Mas a pergunta seria realmente como é que consegues conciliar tudo isto e ainda teres uma voz tão ativa, não é? Aqui no a nossa voz, teres realmente esta voz tão ativa no mundo, ainda vais fazer agora o teu retiro, tens tipo uma família linda de 6 filhos, porque eu tenho a Iris e é tipo, oh meu Deus, conciliar tudo isto, tipo, vida com a Iris, ser empreendedora, a minha família, tipo, é aquela agitação. Então a questão, eu acho que todas as mulheres se questionam mesmo como é que fazes toda essa gestão para seres esta mulher que impacta tantas pessoas, que tem realmente esta voz no mundo e a voz em tua casa, e és essa mãe tão dedicada e maravilhosa. Obrigada, Inês, já por partilhares esses 4 pontos de resumo, que ajuda as pessoas realmente a criar esse foco também. E depois pela questão, aquilo que me veio foi mesmo só, e indo ao encontro do que tu partilhaste ao longo do podcast, deste episódio, eu vou vivendo a minha verdade. É simplesmente isso. Sim. Sabes, é mesmo simplesmente. Veio o primeiro filho e eu fui fazendo a minha verdade. Veio a segunda filha, são sempre filhas, na verdade. Sim. Só um é que veio o rapaz, agora é o outro. Mas eu fui sempre vivendo a minha verdade. E lá está. Tanto podia estar a escrever um livro, como a dar consultas, como estar na clínica médica, como de repente largar tudo e ir para o outro lado do mundo, viver o voluntariado durante 5 anos, que também fiz. Mas sempre alinhada, eu digo sempre alinhada com o coração. A minha verdade, lá está. Aquilo que vibrava naquele momento. E quando já não era mais, quando tu sentes de repente, pá, já não é por aqui. Sim. Se já não me serve, eu permiti-me mesmo, mas sem ter essa percepção. Eu acho que comecei muito, eu acho não, eu tenho a certeza, que eu só vibrava nessa verdade, mas sem consciência. Depois, como falamos tanto sobre isto, Claro. é que como as perguntas vêm, tu também buscas as respostas dentro de ti. Sim, sem Então é dúvida. muito bonito esse percurso, mas permitires fazê-lo na tua prática. Claro. Então esse é o conselho que eu digo a toda a gente. Na verdade, vivam a vossa verdade, Sim. porque aí tu podes ser mãe de 1 ou de 6, se tu fores vibrando na tua frequência Claro. certa e se tu ocupares o teu lugar, todo o resto também ocupa o seu. Sem Então, quando é para dúvida, escrever sim. um livro e eu digo, olha, agora vou escrever um Claro. livro, tudo se reajusta. Sim. Ok, tenho uma bebê. Os miúdos mais velhinhos ajudam com a bebê. Ou o Nuno ajuda também com todos. Tão Ou agora bom. vou fazer olha, agora vou gravar Sim, uma tarde sim, de podcasts. E lá ficaram Claro. eles, não é? Sim, E a sim, família a dar. Mas isso também permite que as pessoas que tu amas também aprendam e ocupem outros papéis. Nós às vezes achamos que só o nosso papel é que é fundamental. Sim. Eu tenho que estar ali enquanto mãe. Sim, Eu não tenho que nada, não é? Sim. Eu tenho que viver a minha verdade. Claro. E se eu viver a minha verdade, acredito mesmo, comecei a perceber isso, que essa pegada é das melhores pegadas, esse imprint é das melhores pegadas e marcos e aberturas de campo, se Sim, voltarmos sim, outra vez sim. à mesma expressão, que podemos deixar Claro. aos nossos. Que lindo, sim. Então é dizer-te isso com toda a simplicidade e humildade, sabes? Sem nenhuma pretensão, mas que as pessoas se permitam viver felizes a sua verdade. Exatamente. E cada pessoa tem a sua verdade, não é? Para ti, a tua verdade é seres mãe de 6 filhos ou mais, quem sabe. A cada momento, não é? cada Porque momento, a verdade sim. hoje, como tu dizias, amanhã de repente a mensagem pode ser outra. Para pessoas olha, para mim não faz sentido ter filhos e eu quero é criar o meu negócio, eu quero é viajar, o que quer que seja, e é nós termos a capacidade de nunca nos compararmos, não é? Sinto que é mesmo muito importante e vivemos essa verdade. Então é Sem super dúvida. especial. Muita gratidão, Obrigada, Inês. minha querida. Obrigada uma vez mais por neste tempo tão precioso aqui em Portugal, que sei que, imagino, obviamente tens sempre tanto que queres fazer, Sim. por teres vindo até aqui. Super feliz, minha trazer querida, mesmo. Amei. para além dessa Sim. beleza física exterior, também essa beleza e essa luz que se vê no teu olhar. Obrigada, minha querida, e tu também. Foi assim uma honra estar contigo. É a primeira vez que estamos juntas assim pessoalmente. Ver-te aí Obrigada. linda, Muito bom maravilhosa, e mesmo. foi mágico poder estar aqui contigo. Muita gratidão. Obrigada. Olha, para quem nos está a ouvir, eu esqueço-me sempre desta questão, agora Sim. lembrei-me. Onde é que te podem acompanhar e seguir? Sim, olha, super fácil, Inês Nunes Pimentel em todo o lado. Então o meu site é www.inesnunespimentel.com, tenho o Instagram, Inês Nunes Pimentel, o podcast também é Inês Nunes Pimentel Podcast. Boa. Então é só ir ao meu nome e encontram. Site, encontram tudo. Instagram, o podcast e o livro também. E o livro, E estar atentos sim, vão à FNAC, vão às agora para o lojinhas. próximo. Sim, exatamente. Muito bom. E agora Obrigada, sim. minha querida. Muita gratidão. Muita gratidão. E obrigada também a ti, que estás deste lado,
Como a Inês disse, possivelmente, apesar de me veres de barrigão, talvez este episódio saia e o bebê já tenha saído também. Portanto, é viver um dia de cada vez realmente e retirar essa mensagem para ti. Um grande bem-aja e até à próxima semana. Este episódio tem o apoio de Soba.